O bem e o mal, para muitas pessoas, são representados pelas figuras de Deus e do diabo, respectivamente. Mas e quando o bem ou o mal decidem se confrontar em uma aposta muito assim escandalosa? No livro de Jó existe uma passagem onde acontece uma aposta entre Deus e Satanás, detalhando que eles se encontram em algum lugar do universo. Hoje vou contar para vocês a glória do dia em que Deus fez uma aposta com Satanás. Essa aposta entre Deus e Satanás envolve um personagem muito famoso da Bíblia. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Estou falando de Jó, um homem cuja história está registrada no Antigo Testamento. Segundo a história, Jó teria vivido na terra de Uz, um local nunca identificado devido à ausência de evidências. Ainda assim, muitos estudiosos acreditam que o lugar ficou em uma região a leste do Judá, possivelmente fronteiriça com o deserto. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 500 jumentos, além de muitos servos. Ele foi considerado um dos homens mais poderosos e abençoados do Oriente, justamente por possuir tantas riquezas. Embora já fosse casado, o nome de sua esposa nunca foi revelado na Bíblia. Os textos bíblicos contam que a família de Jó era muito unida, com seus filhos frequentemente o visitando e ele organizando banquetes para celebrar uma união familiar. No entanto, a característica que mais chamava a atenção em Jó era sua integridade perante Deus. Ele seguiu os princípios divinos, incentivou seus filhos a obedecerem a Deus e se preocuparam com a vida espiritual de toda a sua família. Jó era um homem bom, que seguia os princípios de Deus e talvez por isso tivesse tantas riquezas. O próprio Deus testemunhou que ele era o homem mais íntegro da terra em sua geração. Ser reconhecido assim por Deus não é para qualquer pessoa. Agora que vocês sabem quem foi Jó, vamos entrar na história que envolve um apóstata entre Satanás e Deus. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim você também faz parte da família História Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Vamos continuar. O livro de Jó começa com um prólogo que descreve o momento em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, se compareceram perante o Senhor, e Satanás também estava lá. Num diálogo, Satanás desafiou a integridade de Jó, afirmando que ele só era piedoso porque Deus o abençoara. Se todas as suas vitórias foram retiradas, Jó certamente blasfemaria contra Deus. Deus e Satanás resolveram testar Jó, mostrando que mesmo diante de tantas dificuldades, ele continuaria amando e confiando na palavra divina. Satanás começou a causar danos na vida de Jó. Matou todos os animais, roubou outros e queimou alguns, resultando na morte de alguns dos empregados de Jó. Em seguida, Satanás tocou no tesouro mais precioso de Jó, matando todos os seus 7 filhos e 3 filhas. Jó, mesmo enfrentando todas essas tragédias, chega fiel a Deus. Sua esposa, não compreendendo como Deus permitiria tal sofrimento, sugeriu que Jó amaldiçoasse a Deus. No entanto, ela não sabia que, apesar do sofrimento, a filha de Jó estava protegida por Deus. Para ela, Deus estava furioso com Jó, e todas as adversidades eram um castigo divino. Jó, percebendo que sua mulher estava equivocada ao pensar essas coisas de Deus, afirmou que, assim como o Criador poderia derramar o bem sobre eles, também poderia permitir que o mal, sem ser injusto. Mesmo diante de todas as dificuldades, Jó demonstrou sua fidelidade a Deus. Tempos depois, seguindo os relatos bíblicos, 3 amigos decidiram fazer uma visita a Jó. Ele era um homem seguro e rico,
na mesma posição social dos amigos antes do diabo lhe tirar tudo. Jó já estava tão debilitado que seus amigos mal o consideravam. Chocados, choraram e ficaram ao lado de Jó por 7 dias e 7 noites em silêncio. Após esse período de silêncio, iniciou-se um grande debate entre Jó e seus amigos. Estes começaram a fazer o discurso, acusando Jó de ser adúltero, ladrão, homem sem hospitalidade e louco. Após ser acusado, Jó tentou se justificar. Nesse momento, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para a função disciplinadora do sofrimento, destacando que o homem não é capaz de compreender todas as ações de Deus. Jó questionou por que Deus era tão injusto com ele, não amaldiçoando Deus, mas exigindo que o Criador tirasse sua vida. Eu queria entender a razão de tanto sofrimento, já que sempre foi um homem exemplar que seguia sempre a palavra de Deus. No entanto, Jó não sabia da acusação de Satanás e que Deus estava provando que seu amor por ele era verdadeiro. Para Jó, ele estava vivendo em pecado, ou Deus estava sendo injusto com ele. Deus então resolva conversar com Jó. Em vez de responder às indagações de Jó, Deus fez 70 perguntas retóricas, mostrando toda a sabedoria e soberania do Criador. Deus declarou que os amigos de Jó estavam errados, provando que Jó não estava vivendo em pecado. Na verdade, foram os amigos de Jó que pecaram ao falar coisas erradas sobre Deus. Jó aprendeu que bastava confiar em Deus, pois o Criador governa o universo e não precisa de conselhos. Após esses esclarecimentos, a Bíblia relata que decidiu mudar uma espécie de Jó, dando-lhe mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, tornando suas filhas as mulheres mais famosas do Oriente Médio na época. Jó recuperou sua riqueza, tendo o dobro do que tinha antes da aposta com o diabo. Depois de receber o dobro do que havia perdido, Jó viveu uma vida longa, chegando aos 140 anos de idade e vendo sua 4ª geração nascer. Ele morreu com idade avançada, conforme a vontade de Deus. Tiago, em sua epístola, refere-se a Jó como exemplo de homem paciente ao suportar as aflições impostas por Deus. No entanto, muitas pessoas interpretaram a história de Jó de diversas maneiras. Ao refletirmos, questionamos por que Deus permitiria que Jó sofresse de forma aparentemente ocasional, especialmente quando Satanás apostou com o Criador que, se Jó perdesse suas riquezas, ele amaldiçoaria a Deus. Deus deu permissão a Satanás para enviar várias pragas, testando a fidelidade de Jó. Nesse contexto, Jó era um homem íntegro, sem pecados, que ensinava seus filhos a seguir esse caminho. No entanto, devido a uma aposta entre Satanás e Deus, Jó foi obrigado a sofrer, perdendo tudo, inclusive a sua família. A interpretação dessa passagem bíblica varia, com alguns indica que Satanás enganou Deus na aposta para fazer Jó sofrer. Outros afirmam que Deus não foi justo com Jó. Na minha opinião, prefiro acreditar que Jó foi um exemplo de paciência e determinação. E você? Qual é a sua interpretação sobre essa aposta entre Deus e Satanás? A experiência de Jó proporciona diversas lições valiosas: fé e perseverança. Apesar de enfrentar dificuldades e perdas inimagináveis, Jó não amaldiçoou a Deus. Sua história nos ensina a importância de manter a fé e a perseverança diante das adversidades. Mesmo quando não entendemos as razões por trás do nosso sofrimento, manter a fé pode nos ajudar a perseverar. Agradeço de coração por terem assistido ao vídeo. Se você gostar dessa história e quiser receber mais conteúdos interessantes como esse, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Por hoje, encerro aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo do Histórias Sem Fim. Até mais.